Sim, Jesus é só um cara, mas a sua vida não vai mais seguir a suposta palavra de um homem que morreu há mais de 2000 anos atrás. E aí, comunidade bravíssima? Eu sou a Isa, especialista em homens, mulher, e eu tô preocupada. A campanha de financiamento coletivo do podcast tá paradinha. Vai semana, entra semana, e só tem uma pessoa nova, pessoa linda, maravilhosa. Mas deu um pânico de leve. Pânico, na verdade, médio, alto, que eu não tô sabendo muito bem o que fazer para sensibilizar você da importância desse apoio para a continuidade do projeto. Então, não queria, mas eu vou ter que acrescentar mais uma camada de chantagem e produto na nossa relação. Sexta-feira, dia 5 de setembro, é meu aniversário de 40 anos. 40 anos me tornando esse oráculo, capaz de balançar suas convicções e trazer novas perspectivas para sua vida. Gata, me dá um presente. Eu sou sua amiga. Vai por mim, eu sou sua amiga. Sou mais sua amiga que muita gente que tá por aí, viu? Então, me dá um presente. Assina o podcast com valores a partir de R$ 10 por mês. Se você me apoiar por 5 meses, por exemplo, tá me presenteando com algo de R$ 50. Ó, top demais, topzera. Se eu fizesse uma festa de aniversário e você viesse, você não ia me trazer um presente? Então, pronto, vou resolver nosso problema. Todas as pessoas que fazem parte da minha campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se serão pessoalmente convidadas para a minha icônica festa anual de aniversário, a Bravas Fest 4.0, edição Apocalipse. Vai lá no Apoia-se, é assim, ó, o site é www.apoia.se/especialista em homens e entra para nossa comunidade, que aí você vai ser convidadíssima para minha festa de aniversário. E não é festa comercial não, gente, eu não cobro ingresso, é festa de casa, com as minhas pessoas, com a minha família, mas no estilo brava de festa, né? Ano passado, pra você ter ideia, o tema foi inferno. Minha mãe e meu pai estavam presentes. Eu vestia um tubinho cinza coladíssimo, sabe? Que eu comprei naquele site das brusinhas. E eu estampei com a seguinte frase na minha roupa. Olha só, meu tubinho estava escrito assim: se tá no inferno, abraça. E um Beelzebub grandão, chifrudão assim, sabe? Vai no meu Instagram, bravíssima.oficial, que eu vou postar pra vocês verem como é que tava, tá? E meu cabelo tava tão vermelho, daquele vermelho meio sangue, com vinho, com fogo. Se a igreja me visse, ela me jogava na fogueira na hora. Sorte a nossa que a igreja nunca é convidada para as minhas festas. Pode e vai gente de todas as religiões e também de religião nenhuma, mas a igreja não entra. Nós estaremos no inferno. Inferno é lugar de gente livre, linda e louca. Inferno é para todo mundo que está querendo parar de abaixar a cabeça, sabe? Que está cansado de fazer o que os outros mandam, para poder ficar garantindo lugar no céu. Inferno é para quem acha absurdo outra pessoa dizer o que você pode ou não pode fazer da sua vida. Inferno é para quem entendeu que na sua vida a vontade que vale é a sua e não a de Deus. Inferno é para quem está entendendo que ninguém nunca precisou te aceitar ou deixar de te aceitar, porque a sua existência não depende da validação de ninguém, e muito menos de Deus, cristão, onipresente, onipotente, vingativo, sádico, sabe de tudo e não resolve nada. Ah, vai tomar no curso. Ah, vai que você relaxa e para de encher o saco. Inferno é onde se reúnem aquelas que não se submetem. Eu dei um copinho com essa frase para as minhas convidadas ano passado, tá? E minha mãe fez um estandarte com a minha foto para louvar e glorificar a deusa que sou. E eu ainda fiz um mural para a gente começar a escrever os primeiros artigos do Estatuto do Partido Feminista que nós vamos fundar. Eu não vou sair dessa terra sem a gente fundar esse trem, não, tá? Então, assim, nas minhas festas, todo mundo pode ser o que quiser com respeito a todas as pessoas que também estão sendo o que querem.
E esse ano eu vou entregar o Apocalipse. Veja você que inferno ainda é invenção dos homens, tá? O Apocalipse é tipo o fechamento dessa era chatíssima que une homem e cristianismo. Céu e inferno, bem e mal, Lula e Bolsonaro. A partir de agora, a gente vai de feminismo, recusando sistematicamente qualquer proposta que passe pelo argumento Jesus. Ó, você e Jesus podem até querer coisas semelhantes, porque ele até parecia um cara bem legal. Mas a sua vida não vai mais seguir a suposta palavra de um homem que morreu há mais de 2000 anos atrás. Sim, Jesus é só um cara. E você é só uma mulher. Não tem por que você dar ouvidos a um homem que você nem conhece. Principalmente porque nem é ele que dá as ordens. É um tanto de macho horroroso falando por ele. E você não tem motivo nenhum para acreditar neles. Pós-apocalipse, você não aceita isso mais. Você bota limite e lança nãozão para geral que vier abusar de você. Nos relacionamentos, na família, no trabalho, entendeu? Pós-apocalipse é feminismo e a gente funciona de outro jeito. Vai ser do jeito que você quer e a gente vai te amar desse jeitinho. E esse acontecimento que humildemente chamo de festa de aniversário ainda não tem data certa, mas é breve, porque eu tô com umas questões de saúde na família que deixam minha agenda meio confusa, mas assim que for possível decidir, né, e eu tiver energia para comemorar, você que tá na campanha de financiamento coletivo vai ficar sabendo, porque eu vou te chamar no Zap e te convidar diretamente, fica tranquilo. E se você ainda não está na nossa campanha, vai lá, www.apoia.se/especialista em homens. Entra para nossa comunidade que você vai ficar sabendo da festa também, viu? Então, bora lá de história. A história de hoje é baguncinha. Sim, sou eu fazendo meu trabalho, empurrando você para dar mais uns passos na compreensão da vida. Meu convite hoje é para vocês extrapolarem a visão que vocês têm sobre a violência doméstica. Violência doméstica é sempre ruim e isso não deveria existir, tá? Tamo junto. Mas ela tem muitos algozes, entendeu? E todo mundo é vítima de alguma forma. Escuta essa história sem querer prender ninguém, para variar. E veja no que dá, tá beleza? Então tá. Quem me mandou foi o Vitor. O Vitor estudou no colégio militar lá para os final dos anos 90, 2000, por aí. E lá tinha um menino que chamava Ian. Ian tinha uns 13, 14 anos e ele já estava com barba e tal. Ele tinha tomado bomba e estava repetindo o ano porque ele veio de um colégio militar de um outro estado e ele ainda não tinha conseguido nivelar o estudo, né? Então ele tomou bomba. E ele era mais velho. Daquele tipo de menino que começa também a ter muita responsabilidade muito cedo, né? E o Vitor tinha tipo 11, 12 anos nessa época, uns 2 anos de diferença assim pro Ian. Isso representa muita coisa, né? Tanto no corpo quanto na maturidade dos meninos. Então, Ian era um menino mais velho, muito pela ordem lá da escola. E Vitor tem um histórico muito ruim de pai dentro de casa, sabe? Às vezes você fala assim, o pai deixou a casa, tem uns casos, não, podia ter deixado mesmo. Porque, às vezes dentro de casa é só ruindade, nem vale a pena. Mas o Vitor, ele viu violência demais. Ele cresceu vendo o pai dele bater na mãe dele, ficar bêbado demais, agredir. Enfim, ouça, bêbado de bebida e não de maconha, crack ou qualquer outra coisa que vocês acreditem ser o problema da violência. Álcool é um problema. Aí Vitor me fala que o pai nunca espancou os filhos não, mas já deu umas, né, já bateu de leve e tal, coisa pouca. Na sequência ele fala assim, de leve porra nenhuma, se a pessoa tira uma correia e te dá uma sapecada, não é de leve não, ainda mais o terror psicológico que isso provoca, né? Pois é, gente, não é leve, nunca foi e nunca será aceitável um adulto agredir uma criança ou um adolescente, nem o pai, nem a mãe e nem a polícia. Mas o Vitor chegou a apanhar, sim, daquele jeito que a gente cresceu tomando e achando que era normal. O pai do Vitor, o grande vilão, o inimigo público, garoto propaganda do sistema prisional feminista, ele foi espancado reiteradas vezes pelo pai dele, o avô do Vitor, que era um militar. Um militar da ralé, soldado, de periferia
em plena ditadura. Então, assim, ele andava armado, porque ele era homem, quanto mais ele conseguir mostrar, maior fica o perum simbólico dele. Mas também porque o contexto onde ele se inseria era muito hostil. Então, você junta a violência própria do militarismo e com a violência da sobrevivência, que é precisar trabalhar muito para poder comer, para poder morar, para poder sustentar sua família, né? Assim se provando um homem. Pensa também que o militarismo é uma estrutura extremamente hierarquizada. Sim, senhor, abaixa a cabeça, levanta a bundinha. E quanto mais baixa a patente, mais esse homem é exposto à violência. Você pode reparar que não são as altas patentes que botam a cara para tomar um tiro, não. São os soldados, tá? Os trouxas. Então, se você for comparar aí com a nossa realidade, enquanto tem um tanto de rico mandando, os PM botam a cara para morrer, né? Achando que a resposta é matar traficante, é abusar do direito das pessoas, achando que eles estão ganhando, quando, na verdade, os lá de cima estão botando eles para se matar. E eles estão comprando essa ideia aí. Mas vamos lá. E o avô do Vitor era recém-saído do exército. Então, para ele controlar as necessidades da vida, com a cabeça que ele tinha, no nível de hostilidade que era o ambiente que ele vivia, tudo naquela casa era violência. O pai do Vitor foi o primeiro filho. Então, gente, ele tomou porrada demais. Gente, o nível de violência que os meninos estão inseridos estão muito além do que vocês podem imaginar. E aqui eu quero alertar vocês que não tem como a gente descolar a violência doméstica de um contexto amplo de violência. Não tem como acabar apenas com a violência contra as mulheres, porque a violência que o homem experimenta na rua, ele sempre pode trazer para dentro de casa. Então o Vitor fala que a violência extrema que o pai viveu, de fato, deu uma bagunçada na cabeça do pai dele, né? Nós não tiramos a responsabilidade, né, desse pai de bater na família, principalmente na sua esposa, que é quem ele batia mais, mas a gente acha importante mostrar como é que a violência ela é sistêmica e hereditária, mesmo quando você é violentado. Vou explicar. Você é um ser humano que vive num contexto específico, onde você experimenta coisas específicas, depende da sua família, da escola que você vai, a cidade que você vive, o ano que você nasceu, tem muitas coisas. E dentro da sua realidade, algumas coisas podem ser tão naturalizadas que elas nem parecem erradas. Então, se você apanhou tanto a vida toda de alguém que supostamente está fazendo bem por você ao te bater, né, que é o seu pai, quando você se torna um adulto, é extremamente natural que você entenda que você pode agir da mesma forma com outras pessoas da sua vida, mesmo aquelas que você supostamente ama, né? Afinal, porrada é bom dia. Porrada é cultura familiar tradicional brasileira. O pai do Vitor nasceu por volta de 1960. O golpe militar foi em 1964 e terminou em 1985, bem no ano que eu nasci. Eu já nasci na democracia da elite, né? Mas enfim. Ou seja, o pai do Vitor viveu a juventude sendo espancada pelo pai militar na ditadura. O pai dele sabia de morte e tortura todos os dias. Se é que o pai dele não praticava esses atos, né? Então você acha que ele chega em casa como? Com um bombom e vontade de preparar o jantar para a família? Ou todo desorientado, perdendo a noção da humanidade? Isso aqui, por si só, já é uma desgraça. Sair flow de um contexto desse aqui é quase impossível. Um homem desse contexto aqui, uma sociedade machista e conservadora como a nossa, se ele não buscar ajuda para organizar essa cabeça traumatizada dele, ele é sim uma grande ameaça para a família. Não vai você achar que você vai consertar esse homem não, porque não vai. Trauma a gente trata com terapia e não com casamento e paternidade. Então, a realidade do Vitor era ver o pai agredir a mãe e apanhar normal, de vez em quando. Ele, o filho mais velho, e o único que chegou a enfrentar o pai. Ele defendia todo mundo da casa, inclusive sua mãe, que é uma mulher adulta, né? E uma única vez ele foi para cima do pai e eles quase se mataram. O pai jogou uma coisa pesada na direção dele e quase rachou a cabeça do Vitor. Se acertasse, ele tinha morrido. Veja aqui que um menino de 12 anos teve mais coragem que uma mulher adulta para enfrentar esse homem adulto.
Com minhas aulas no socioeducativo, eu conheci meninos de 8, 10, 16 anos, que também partiram para o uso da violência contra seus pais e padrastos para proteger a mãe, que se recusa a usar a violência dela contra o papai, porque ela é uma mulher. E isso não é uma opinião, isso é uma constatação. São meninos, entre crianças e adolescentes, pegando à frente da proteção de mulheres adultas contra o pai agressor. E eu te pergunto, mulher, se você está confortável com esse lugar infantil e sofrido que está colocado para nós. Não pense que eu não sei o que é dependência psicológica e o terror que é viver um contexto desse. Mas eu também estou aqui para poder dizer que você é mais forte do que você imagina. Você não é culpada de nada, mas você é responsável pela sua vida. Você é adulta e uma das responsáveis pelos seus filhos. Não é a única, mas é uma das. Vitor teve sua vida atravessada pelas violências adultas e com 12 anos, no colégio, ele se sentia completamente deslocado. Ele fingia que estava feliz para todo mundo, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha esse tipo de problema dentro de casa. Então ele era super extrovertido, ele colocava uma máscara para aguentar essa dor e seguir. Ele tinha apenas 12 anos. Um pai e uma mãe adultos que não conseguiam resolver seus problemas e, mesmo assim, permaneciam casados em nome de Deus. Amém. Não tinha como diagnosticar, mas o Vitor acha que nessa época ele teve uma depressão. Gente, mas homem, depressão? Não existe qualquer possibilidade de se admitir uma depressão por um menino nos anos 2000. Homem não tem depressão, homem não adoece, só morre. Homem não chora, só estoura. Mas aí um dia Vitor estava caminhando, né, com o menino Ian no pátio da escola, e de repente Vitor entrou numa crise e começou a chorar do nada, compulsivamente. Ian, vendo aquilo, acolheu o Vitor como um irmão. Ian abraçou o Vitor, acolhendo aquele choro. Vitor não sabia que estava enfrentando algo tão foda, porque era muito natural para ele, então ele não sabia o tanto que isso era muito, né? E ele estava muito sozinho nisso, porque ele não contava isso para ninguém. E também não podia contar com o adulto e a adulta responsável pelo seu cuidado. Sabe a adultização? Aquela treta lá que o Felca divulgou? Pois é. Vitor tinha que ser adolescente, mas ele era um adulto. Além de se virar sozinho emocionalmente, tinha que segurar os B.O. dos adultos da casa dele para a mãe dele não morrer. E nessa crise de choro, Ian acolheu Vitor como um amigo, como um irmão, sem as violências do machismo, sem falar que Vitor estava sendo fraco. Ele também não contou para ninguém isso, né, protegendo a vontade do Vitor, porque é claro, é uma situação que muita gente tem vergonha, né, não é para ter, mas tem. Ao contrário disso, é para buscar ajuda, né? Mas entre os homens tem ainda um outro problema, que é de estar triste, com problemas, mas não poder, de forma alguma, parecer vulnerável. Então, Ian foi lindíssimo e fez o acolhimento do jeito que tem que ser, com amor e com humanidade. Isso ajudou muito Vitor. Mas se não fosse um Ian da vida, poderia ser um menino estúpido, que briga, que oprime, que ridiculariza, que espalha para a escola. Existem muitos Ians, muitos mesmo. Acredito que são a maioria. E quanto mais a gente valorizar esse tipo de masculinidade, mais eles vão ter coragem de aparecer. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Homem precisa de amigo. E é amigo bom, não é broderagem, não. Uma pessoa que se faz sozinha não tem empatia com ninguém. A pessoa que não tem com quem conversar e elaborar as coisas é uma bomba relógio. E com isso a gente pode assumir que uma expressiva parcela dos homens é uma bomba relógio. E por isso, masculinidade é um evidente problema de segurança pública. Se a gente não resolver o machismo, essas bombas vão estourar o tempo todo e vai morrer quem estiver no caminho. A sorte é que a bomba relógio do Vitor estourou com choro, tá? Porque poderia ter sido de formas muito mais violentas e perigosas. Ele poderia ter quebrado coisas, agredido pessoas,
poderia ter se autoflagelado, poderia ter tirado a própria vida, ele poderia ter entrado para a criminalidade, ele poderia ter começado a usar drogas, ele poderia explodir de várias formas. Agora olha para essa história e me diz se dividir vítimas e algozes é tão fácil assim. Usa sua inteligência para me falar se céu e inferno explicam a complexidade da vida e das relações humanas. É só prender o pai do Vitor que resolve? E o Vitor? A gente vai só prender ele se ele se tornar um agressor? Quando que isso acaba? E se não for cadeia, que proposta que você traz para solucionar esse problema? Vitor me disse que essa foi uma lembrança de acolhimento que ele viveu e que é marcante porque homens não têm isso. Ele me disse que homens, generalizadamente, não conversam sobre seus problemas. Ele e os amigos, os poucos amigos que ele tem, eles até conseguem falar sobre isso, porque eles trabalham para poder conseguir conversar dentro da terapia. Mas eles também sabem que isso é exceção, né? Que a maioria nem acha que tem problema. Ele me fala também que mesmo com terapia, feminismo, leitura e todos esses processos que ele e alguns homens estão inseridos, ninguém está 100% curado. Todo mundo que ele conhece ainda comete machismo. E ele nem sabe, na verdade, se vai ter como não cometer algum dia, nas palavras dele. Tem como ficar vigilante e não cometer os mesmos. Mas novos machismos a gente sempre escorrega. E é verdade, porque todos os processos culturais são assim. As realidades vão mudando, mais pessoas vão aderindo àquela nova realidade, vão se colocando no mundo de outra forma, e aquilo que era de um jeito começa a ser de outro. Então, uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, ela requer muitos fatores, mas ela precisa principalmente de muitas pessoas envolvidas e dispostas a mudar essa realidade. Então, quando eu venho aqui para complexificar esse debate, que eu não quero colocar ninguém na cadeia, eu quero resolver, eu quero impedir que isso aconteça, não quer dizer que não existam situações concretas que a gente tem que intervir com leis, né, com prisões e coisa e tal. Mas esse não pode ser a nossa direção para a resolução do problema. O problema, ele tem que ser tratado antes de acontecer. E aí a gente vai tratar com repressão apenas aqueles pouquíssimos que vão sair da nossa corrente de prevenção. Então as nossas propostas têm que passar por aí. O Vitor me disse que ele acha que o machismo e o patriarcado tiram a humanidade dos homens. Ele percebe isso. Ele está certo. Patriarcado desumaniza homens e mulheres. Pouquíssimos homens usufruem realmente desse sistema. Eles aproveitam de uma ideia de machismo para umas coisas, por exemplo, para não cuidar de seus filhos. Então, o homem só assume a paternidade se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai embora e é tudo no cu da mãe desde sempre, né? E a sociedade aceita isso. Então, os homens usufruem dessa parte. Eles usufruem também da legitimação social desse suposto direito de agredir sua esposa. Na época do Vitor, a sociedade assumia uma máxima que era que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então o cara poderia bater na sua esposa tranquilamente, que a sociedade achava isso normal. Hoje melhorou bastante, mas a verdade é que tem muita gente que ainda pensa dessa forma e acha que isso é natural. Por outro lado também, homens se fodem no machismo, por exemplo, na violência urbana, para apanhar da polícia, ou no trânsito, porque são muito imprudentes, nas brigas que eles têm que entrar para se provar. Então a violência ela é um sistema complexo que mantém o patriarcado rodando. Qualquer homem, de qualquer idade, recorte étnico-racial ou classe social, qualquer homem que acessa a violência não terá sua masculinidade questionada. Como vítimas ou como algozes, a violência é um monopólio masculino. E por isso, a segurança pública nunca foi sobre segurança, e sim a manutenção de um espaço onde homens podem disputar tamanho de piroca por meio da violência. Então, é urgente desnaturalizar a violência praticada pelos homens. É preciso cortar ao menor sinal, mandar ele para terapia e se ele não for, é tchau. Não pode ficar com um homem que não se repensa, não. Não gasta a sua terapia com quem não está fazendo a dele. Para a pessoa deixar de ser machista, ela precisa querer e correr atrás.
E não só ficar falando, ai, o mundo é machista, o machismo prejudica homens. Sim, prejudica. Mas o imbecil também tem que correr atrás para melhorar. E você, mulher, se arruma muita desculpa para os homens. Você recua demais para poder esperar um macho que não quer evoluir. Não perde seu tempo, não. É urgente também, gente, que nós, mulheres, quebremos esse monopólio, assumindo que a gente tem violência, sim, que corre ódio na nossa veia, entendeu? Enquanto houver patriarcado, a gente tem que usar a nossa agressividade para interromper a covardia masculina. É para parar de ficar descontando sua raiva nos seus filhos e brigando com outras mulheres. É para começar a gastar seu ódio levantando a cabeça e botando o dedo na cara de homem que vier para cima de você. Se até criança tem reação, mulher não tem porquê. Aí você vai falar assim, mulher é mais fraca, não é mais fraca não, tá? Até mesmo porque a violência dos homens, ela não começa pela agressão física. O homem, você não começa a namorar com ele no dia seguinte, ele tá dando um soco em você. Não. Ele dá vários indícios e você vai cedendo, até que um dia ele te mata. Então, começa muito antes disso. Quando você aprender a se impor, você vai conseguir selecionar melhor os homens que você vai trazer para sua vida. Então, essa história acaba aqui, né? Vitor é um cara fantástico, atento, que saiu do ciclo da violência que os adultos, pai e mãe, colocaram na vida dele. Ele fala sobre isso, ele pensa sobre isso, e cada dia eu tenho certeza ele se afasta desses modelos de masculinidade. E ele é homem, ele está indo nesse movimento de repensar a masculinidade e a agressividade. Eu, por outro lado, sou uma mulher e estou na fase da minha vida de desapegar dos estereótipos de feminilidade, de deixar a minha agressividade sair mais, porque eu percebi que essa cena de boazinha só funciona para eles. Mulher precisa começar a ser ruim, reagir e contra-atacar. A gente não sai atrapalhando a vida de ninguém, não é isso? Mas a gente também não vai ser barata para poder ser esmagada, não. Tá certo? E quando eu falo contra-atacar, é no sentido de estratégia, de não ficar só esperando uma política masculinista chegar e nos impedir de viver. Então a gente tem que contra-atacar para que isso não aconteça. E se você começar a entender que isso é importante para você, mulher, a sua agressividade é importante para você. Se você começar a entender isso, isso vai melhorar a sua vida demais. Arruma uma aula de defesa pessoal para você. Você já é muito forte, muito capaz, mas você vai se sentir mais forte ainda. Eu já comecei a fazer aula de Muay Thai com a professora Letícia, terças e quintas, 18 horas, aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu tô fazendo uma turma só para mulheres. Comecei semana passada. Se você quiser, chama ela aí no Instagram e bora se encontrar. É Letícia_Muay Thai. Então, enquanto eu tô tentando ser mais agressiva, Vitor tá tentando se recolher, não ser mais agressivo e repensar a sua vida. São movimentos diferentes, porque estereótipos de masculinidade e de feminilidade são nocivos igualmente. E a gente tem que entender que esses polos não existem, são só seres humanos. E como seres humanos que somos, temos capacidades múltiplas de acessar várias coisas. E eu gostaria, gente, gostaria mesmo que você enviasse suas reflexões sobre esse episódio para mim. Comenta aqui. Compartilha lá na nossa comunidade. Será possível novos caminhos nessa relação que a gente estabelece com os homens? O que você sente quando você vê uma mulher tão diminuída que ela não consegue reagir diante de uma violência? E os filhos dela? Por que você acha que os meninos, mesmo tão novos, conseguem reagir? Espero ansiosa por essa semana e sua opinião. Eu tô falando sério. E espero também várias assinantes novas que vão entrar na minha lista de convidadas e convidados da Bravas Fest 4.0, edição Apocalipse. Nós vamos reunir tudo que irrita a igreja, amém? Vocês não têm ideia do que eu tô arrumando. Eu tô falando sério. Então eu fico por aqui. E sua história com os homens você envia para especialistaemhomens@gmail.com. Sigam bravíssima.oficial no Instagram, no TikTok e no YouTube.
Eu espero você semana que vem. Me alimentem de histórias e saiba, a Brava é gulosa.